Hoje, então, o que a gente vai falar, Dani, pessoal, hoje? Isso, Sobre o como inverno, né? preparar sua sorveteria para um inverno mais tranquilo. Para o sorveteiro aí que está sofrendo, bora. E Que lucrativo, hoje né? tem isso aí, bora Inverno que mais hoje tranquilo e lucrativo. tem muito conteúdo aqui. E para quem não conhece a gente, né, já falei por aqui, a gente é o Casal do Sorvete, meu nome é Dalília. É isso aí, eu sou o Rangel, mais uma vez, de novo, novamente. E quem não sabe, essa é mais... Quase que eu falo, meu nome é Rangel. E essa é mais uma Quinta Milionária que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para dona de sorveteria que quer vender mais e lucrar mais. E se você tá aqui hoje, eu vou falar que, cara, no final você vai ter um presente, realmente um presentaço mesmo, para quem tá assistindo a gente aqui hoje. Tá bom? Então, fica até o final com a gente vai passar por alguns pontos aqui sobre o inverno, mas, cara, no final tem um presente para vocês aí, bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Então, tenho certeza que compensa você ficar com a gente, que além do conteúdo que você vai receber, também esse presente no final. Isso. Beleza? E quando a gente fala de inverno, muito sorveteiro sofre, né, gente? Sofre demais, porque é uma época, né, sazonal para muita sorveteria, que muitos sorveteiros fecham as portas justamente por não ter estratégia para passar o frio aí na sorveteria. E acaba tomando decisões precipitadas, sem estratégia nenhuma. E isso acarreta muitas coisas negativas dentro da sorveteria. É isso aí. Quem aí, pessoal, que tem alguma estratégia para passar o inverno na sorveteria? Manda no chat pra gente aí. Você tem alguma estratégia para passar o inverno? Já usou alguma estratégia? O que vocês fazem para passar o inverno? Vendendo um pouco mais, com um pouco mais de lucro, do que, vários invernos aí que muito sorveteiro falou que foi bem intenso, né, em relação a não vender, né? Então, manda pra gente. Quem aí aplica alguma coisa de estratégia? Pelo jeito, ninguém aplica. Tô aceitando o pessoal aqui. Só entrar. Até então, ninguém, ó. Tá chovendo, tá calor, São Vicente. São Vicente? São Vicente não é perto de Guarujá ali? Se for, a gente já teve por aí já, né? São Vicente. Tem vários São Vicente, eu acho, né? Mas enfim. Olha lá, o pessoal não tem nenhuma ideia. E realmente na verdade, é meio que de costume, né? O sorveteiro ficar um pouco perdido sem saber o que fazer no inverno, né? Porque assim, a gente fala isso por quê, né? Porque a gente já teve, lá atrás já aconteceu, muita coisa mesmo com a gente no inverno, entendeu? Isso, e a gente acabou, né, cometendo vários erros. E um dos erros que muitos sorveteiros cometem é justamente fechar as portas no inverno. Então a gente ficava 3 dias fechada, ia para o sítio, ficava lá como se não houvesse amanhã na sorveteria, como se não houvesse boleto para pagar, e ficava lá muito de boa no sítio, sem estratégia nenhuma, sem saber o que fazer, sem saber o dia de amanhã. E afinal, as contas chegavam e os boletos, né, acumulavam, gente, porque uma das nossas coisas que a gente fazia de errado era fechar porque não tinha ações para vender mais no frio, não entrava cliente na loja e a gente pensava, por que ficar aberto? Só que agora a gente vê a diferença, né? Depois de muito tempo sofrendo, a gente vê quanta decisão errada que a gente tomou. E é justamente uma das coisas que a gente vai trazer aqui. Uma não, né? 5 ações aí para vocês saber como lidar com o inverno e se preparar melhor na sorveteria de vocês. Exatamente. E, ó, o pessoal colocou aqui, deixa eu ver, a Selma colocou que faz crepe, chocolate quente para não fechar. A André falou que não tem nenhuma ideia. E aí, vamos lá, por outra parte. Quem já fez alguma coisa que teve prejuízo, que tomou prejuízo no inverno? Você já tentou fazer alguma coisa que tomou prejuízo no inverno? Porque a gente já tomou alguns prejuízos aqui já, hein? A gente tem uma máquina de churros guardada até hoje, gente. Que não usa, tá guardada até hoje. Justamente por conta disso, gente. Tomar prejuízo. E uma das coisas que a gente fez também, né, amor? É confiar em fornecedor. Aí no papo de fornecedor. E levar muito prejuízo mesmo. E vamos lá, deixa eu ver se o pessoal colocou alguma coisa aqui. Então, ficar devagar, gente. Bora comentar, pessoal. Pessoal, deixa eu ver. Ninguém tá com a câmera aberta, todo mundo com a câmera fechada. Eu acho que vamos fechar essa live. Vamos abrir o Instagram, então, né? O pessoal ninguém tá com a câmera aberta. Aí sim, ó. Ó, de manhã cedo, a gente tá fazendo com os mentorados. Aí, o pessoal, aí sim, é isso aí. A gente tá fazendo a mão na massa com os mentorados, a gente faz 9 horas da manhã. E aí, todo mundo com a câmera fechada, eu falei, vocês estão tudo na cama dormindo, rapaz. Acorda aí, pô. E o pessoal começou a abrir a câmera. Né? Aí eu falo assim, quem abrir a câmera ganha mais dinheiro. É isso aí. Ai. Então, bora lá, gente. Demais, eu acho que não vai dar pra ficar aceitando, não, amor. Eu acho que a gente tá dando pausa aqui toda hora pra aceitar o pessoal. Mas o pessoal perdeu a hora da aula hoje, hein? Meu Deus. Ó, já é, 7h15 já. Vamos lá, dar início aqui. Dar início não, né? Continuamento, né? A gente já trouxe algumas partes para vocês e assim, um exemplo. A gente chegou, no caso aqui, em 5 ações, né? Não só 5, mas são 5 principais ações que a gente fez para realmente ter mais resultado no inverno, entendeu? E assim, uma das coisas que a gente comentou, né?
de 6 a cada 10 sorveterias, elas fecham, principalmente no inverno, entendeu? Então, para quem está abrindo a sorveteria, ou, né, quem está sorveteria aí, pô, há um ano, 2 anos, de 6 a cada 10 sorveterias fecham, entendeu? Por falta, talvez, de estrutura, de informação, principalmente, isso, entendeu? Por falta de conhecimento. Foi um ponto ali principal que quase a gente fechou também, porque ali os 3 anos nossos foi os anos mais desafiador para a gente, porque justamente a gente não tinha estratégia nenhuma, a gente não sabia o que fazer para como fazer, quais produtos escolher, e a gente ficava enchendo o cardápio de coisas desnecessárias, que não trazia retorno nenhum. E hoje a gente vai trazer esses 5 pontos para vocês aí, não cometer esses erros na sorveteria de vocês e começar a se preparar mais para ter um inverno mais lucrativo, passar o inverno mais preparado e lucrativo na sorveteria de vocês. Então já pega papel e caneta aí, que tem muito conteúdo hoje, já anotem, tá? Que tem muita coisa boa para ir. A gente costuma falar que o inverno não quebra a sorveteria, mas o dono, ele quebra qualquer sorveteria. Então, o inverno não é o problema, mas a sua gestão dentro da sua sorveteria pode ser um real problema. E é por isso que muita sorveteria quebra, justamente por conta disso, porque o dono não está tão preparado como precisava quando chega o frio, porque ele não executou certo tipo de ações que eu vou aqui para vocês hoje. Exatamente. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Parece que tem uns... Bom, deu certo. E aí, o que acontece? O fato é que o inverno, ele sempre tá aí, né? Toda vida vai ter o inverno. Isso. Todo ano vai ter inverno. Então, não pô, em relação, pô, meu Deus, tá o inverno, vou vender, o que é isso que tá acontecendo? Mas não, o inverno todo ano tá aí, entendeu? É uma questão até matemática, a gente costuma falar, né? Todo ano tem inverno, o negócio é realmente se preparar para ele, entendeu? E às vezes o sorveteiro, ele toma uma decisão muito precipitada. Mas, gente, não é mal de sorveteiro, não. Inverno, todo inverno tem. E às vezes o sorveteiro entra ali na sorveteria e tem alguns que nem sabem que o inverno cai, às vezes. Alguns já experientes que fica desesperado e acaba tomando muitas decisões ruins dentro da sorveteria. E isso acaba trazendo certos problemas. E que decisão é essa, né, João? Exatamente. A pessoa ali na sorveteria, pô, ela faz muitas vezes alguns cortes sem pensar. Principalmente aquele pessoal, aquele sorveteiro, que fabrica o próprio sorvete. Vou aceitar o pessoal aqui, que o pessoal tá desesperado. Tem uns 10 aqui para entrar, peraí. Meu Deus. Pronto, aceitei. Aceitei todo mundo. O pessoal tem toda hora. Mas tá bom. E aí, principalmente aqueles sorveteiros que eles fabricam, o que eles querem fazer para tentar, no caso, ter um custo menor? Fabricar o sorvete, eles tentam cortar ingredientes ali, no caso, para fabricar o sorvete, entendeu? Aí ele acaba tomando decisão muito desespero, acaba cortando a equipe, acaba desligando o freezer da sorveteria, acaba mandando todo mundo embora, fica só ele ali sobrecarregado na operação, acaba fazendo muito empréstimo na sorveteria, e isso, com certeza, dá muita dívida, porque ele não analisa número, ele só vai ali no desespero, tentando salvar a sorveteria, e arruma outro emprego, fecha a sorveteria, e fica naquela loucura, no desespero de tentar salvar a sorveteria, acaba tomando decisão muito errada mesmo. E entrando em mais dívida ainda. Tem muita gente que vende carro, tem muita gente que faz empréstimo para passar ali sem dívida. E daí, o que acontece? Ele faz uma dívida para passar o inverno, aí quando chega o outro inverno do outro ano, ainda tá com a dívida na costa ali e não consegue pagar. Então, primeira coisa, gente, respira fundo. E a gente fala isso porque, em relação a arrumar outros empregos, eu fiz muito isso, entendeu? Quando a gente começou na sorveteria. Para quem não sabe, eu já trabalhei bastante com gesso também. Então, a gente chegou uma época que chegou o inverno, aí não tinha dinheiro para passar, cara, teve que ir para obra, entendeu? Eu tive que ir para obra e me virar fazendo serviço de gesso, entendeu? Então, cara, eu tive que desfocar da sorveteria para focar em outra coisa, para dar esse resultado que a gente precisava pagar a conta da sorveteria, esse valor, né? Então, e aí, por que isso, né? Por causa de realmente tomar decisão no impulso, até antes mesmo do inverno, entendeu? Então, isso aí é bem importante. Pode seguir, Linda. Isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar aqui, já faz um comprometimento aqui com a gente, respira fundo e assume o controle da sua sorveteria, porque agir no desespero não vai solucionar o problema, agir com estratégia vai. Então, esse é a primeira ação, você tomar a decisão realmente pensada, não no desespero, entendeu? Isso aí. E quando a gente fala ação de desespero, gente, a gente tem duas ações, as ações tomadas em desespero e a decisão tomada em desespero e a decisão tomada consciente. E o que é desespero, Rangel? É cortar a equipe inteira na emoção. Eu vou fazer tudo, vou mandar todo mundo embora, eu que vou ficar aqui na operação da minha sorveteria, vou carregar tudo nas costas. Aí o que acontece? Acaba perdendo muita gente boa por conta de cortar a equipe inteira. Isso, quem tem funcionários, né? Isso. E aí,
Um exemplo, já aconteceu com a gente isso, né? A gente dispensar pessoas boas ali que trabalhavam na sorveteria e, pô, depois que, cara, tá chegando o inverno, o verão, e aí, para contratar de novo, dá um trabalho para ensinar a pessoa. Então, talvez Do realmente, zero, né? realmente um exemplo, uma decisão consciente para você tomar pô, talvez conseguir reorganizar os turnos da sorveteria para quem tem funcionário, talvez reduzir um pouquinho o horário de abertura da sorveteria no inverno, isso vai ajudar, talvez não precise tipo assim, mandar embora a pessoa, entendeu? Ah, mas aí eu vou ficar menos tempo aberto, vou vender menos ainda, só que com estratégias que a gente vai passar, não, entendeu? Com as estratégias, não, você vai continuar vendendo também no inverno, porque tem muitos erros que o sorveteiro comete para vender no inverno, e a gente vai passar por alguns deles aqui, entendeu? Para vocês poderem entender isso. Isso. E outra coisa que o sorveteiro faz, né, é aceitar qualquer empréstimo que aparece sem analisar nada. E a primeira coisa que você tem que tomar uma decisão consciente é para qualquer tipo de empréstimo que for fazer, você tem que colocar na balança. A sorveteria vai pagar? O fluxo de caixa da minha sorveteria vai conseguir pagar esse empréstimo que eu vou fazer? Essa conta vai fechar no final do mês? Então, porque às vezes o sorveteiro faz muita conta elevada, entendeu? Que a sorveteria não consegue bancar, que a sorveteria não paga aquelas contas, entendeu? Outra coisa, o sorveteiro, no desespero, ele começa a tentar atirar para todo lado, tentar ali, no intuito, né, de vender, começa a fazer um monte de coisa na sorveteria diferente, começa a colocar várias coisas no cardápio que não faz sentido nenhum. E o certo é focar em estratégia validada, que dá resultado, produtos de inverno que vão gerar resultado, entendeu? Porque às vezes o sorveteiro fica tão desesperado, quer lotar o cardápio de coisa na sorveteria e não sabe se aquilo vai funcionar para ele ou não. Então, troque o instinto aí de modo sobrevivência e começa a tomar decisão com clareza. Com clareza. Exatamente. Que vai solucionar o problema. Então tem que realmente, cara, não igual a Dalila comentou, em relação ao empréstimo, a gente caiu muito nisso também, e ainda bem que a princípio, lá no começo, foi empréstimos pequenos que a gente fez, de pequeno valor, só que você cai num exemplar, num empréstimozinho do Nubank da vida, e você faz um valor, é o triplo depois pra você pagar, entendeu? E aí talvez entra o outro inverno, você tá pagando ainda o empréstimo daquele primeiro, e vai começando a ficar uma bola de neve o negócio, e daí, pô, talvez a solução que tem é fechar a sorveteria, entendeu? Então realmente precisa tomar decisões ali, com clareza, parar, respirar, e realmente, para não ter esses problemas, entendeu? Isso. Então, o fato é que, na verdade, o frio, ele não quebra a sorveteria, é a decisão errada, né? E isso que a gente está falando também, não vem somente no inverno, é decisão errada lá atrás, no verão já, entendeu? Isso. E vocês vão poder entender isso aqui, porque na verdade, a gente precisa, igual meu pai sempre falava, né? A gente tem pô, como é que era aquele ditado que ele falava? Prevenir. Exatamente. É melhor prevenir do que remediar, entendeu? E é justamente isso. Então, cara, o inverno, pra gente poder passar o inverno, a gente tem que fazer isso aí no verão, entendeu? Não é porque a gente tem uma reserva, um exemplo, no nosso caso, a gente tem uma reserva para passar o inverno. A gente construiu essa reserva. Não é porque eu tenho ela que eu vou ficar de boa, vou sentar no sofá, colocar os pés para cima ali e deixar a sorveteria fechada, vou ficar o verão inteiro, o inverno inteiro fechado. Não. A gente vai ter que fazer de tudo para vender no inverno, entendeu? E uma das primeiras coisas para a gente poder vender no inverno é a gente ter produtos leões na sorveteria. Para realmente, como a gente colocou aqui, né, para blindar o caixa da sorveteria contra o frio, contra o inverno. Quem aí sabe o que é produto leão? Alguém sabe? Não sabe. Alguém sabe o que é aluno leão? Produto leão? Comenta aqui no chat pra gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém souber, já manda pra gente. Se não souber também, pode ficar tranquilo que a gente vai falar para vocês o que é. Porque assim, antes de explicar realmente, dar o contexto do que é um produto leão, o que acontece quando chega o verão? Já juntando com o que a gente falou aqui atrás, com decisões precipitadas, decisões tomadas na base do desespero. O que acontece? Chega o inverno, o sorveteiro vai lá e começa a tirar para todo lado para vender. Uma das coisas é ele, um exemplo. E daí, vamos lá, quando tá, e pessoal, eu quero deixar de uma maneira que vocês não entendam errado o que eu tô falando aqui, tá? Eu não tô criticando ninguém, não é isso. Mas, quando chega o inverno, começa a aparecer alguns anúncios de e-book de receita de inverno. Ah, essa receita vai salvar o seu inverno. Essa receita é milagrosa, que não sei o quê. Receita por receita, não faz milagre, entendeu? Receita não faz milagre. Receita, assim, um produto específico bonito, né? Talvez que o pessoal coloca. Um exemplo, pô, vamos lá, talvez achar que um chocolate quente vai salvar a sorveteria. Entendeu? O produto vai vender muito no frio, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele vai muito naquela base de receita milagrosa, né? Isso. Que vai vender no inverno. Achando que vai salvar a sorveteria e fica naquela ilusão. Ah, se eu colocar esse produto vai dar certo para mim. Fica na busca do produto que vai salvar o faturamento. Aí acaba investindo muito tempo em receitas que não vai trazer resultado, começa a ter desperdício na sorveteria, começa a ter aquele ralo de dinheiro na sorveteria e acaba consumindo a rotina do sorveteiro com produtos que não faz diferença. Por quê, gente? Por que a gente fala isso? Uma das coisas, né, que a gente fez lá atrás, que não deu bom pra gente, justamente acreditando que ia ser bom, a gente colocou
churros com sorvete na sorveteria, igual eu comentei, tem a máquina aqui até hoje. A gente fez lanche na sorveteria e não funcionou, entendeu? Por que, gente, não funcionou? Porque a gente não sabia nem precificar na sorveteria. A gente achava que se colocar um produto, ele ia se vender sozinho, ia gerar lucro, ia gerar dinheiro para o nosso caixa, e não era isso que acontecia. Isso, mais do que, no caso, precificar ele, a gente não tinha, no caso, nenhuma estratégia para poder vender, entendeu, esse produto. Eu acho que eu vou dar um pause aqui nesse som, pessoal, vamos lá. Direto tá chegando pra gente aqui, o pessoal solicitando para entrar e tá tirando a concentração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar esse pessoal que entrou agora e eu vou dar um pause no volume. Isso, não vou ouvir mais. E se alguém for falar daí depois, a gente aperta no emojizinho de levantar a mão e a gente vai aumentar o áudio aqui, tá bom? Tá, vocês estão ouvindo a gente normal, vocês né? Estão ouvindo a gente, né? Dá um joinha se estiver ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Dá um joinha. Aí, tá. Aí, beleza. É Fechou, isso. então. Porque tá meio que desconcentrando tudo. Tem. Então, é justamente isso. A gente achava que a gente fazer aqui na sorveteria, lanche, churros, essas coisas, ia vender por vender. Mas não. Mesma coisa que aquelas receitas de e-book de inverno milagrosa. Cara, você fazer isso aí não vai. Se você não tiver estratégia para vender e nem precificação certa para gerar lucro esse produto, você não vai vender e não vai ter lucro, entendeu? Então, o fato é que produto bonito, ele não vai sustentar o inverno na sorveteria, isso, entendeu? E às vezes o sorveteiro olha aquelas taças decoradas bonitas, olha aqueles produtos e acaba postando até no Instagram e gera um monte de likes, só que não gera venda, gente. Por quê? Porque produto bonito demais não paga boleto. Produto lucrativo, sim. Não adianta você ter um produto bonito na sorveteria e não saber precificar. Eu fico admirada quando eu posto conteúdo no Instagram, a maioria das perguntas: quanto que eu vendo aqui na minha sorveteria esse produto? Gente, são coisas diferentes. Não tem como eu precificar o meu produto, você põe da base do concorrente, ou você olhar um produto do meu Instagram e precificar igual eu. Não, os seus custos são diferentes, os seus gastos são diferentes. Então, tudo isso tem que saber fazer certinho, entendeu? Para não só você ter um produto bonito, mas sim um produto lucrativo na sorveteria. É isso aí. Na verdade, o erro não é o inverno. O erro é você focar no produto errado. E aqui a gente, inclusive, a gente desenvolveu um método onde a gente sabe quais produtos vende mais e tem mais lucro, e qual não vende tanto assim e não tem lucro. Que, no caso, a gente desenvolveu 4 tipos de produto dentro da sorveteria. E dentro de qualquer sorveteria, existe esses 4 tipos de produtos. Dentro de qualquer sorveteria tem esses 4 tipos de produtos aí. Que no caso, a gente tem hoje o produto Leão, que cara, é o que a gente precisa ter na sorveteria. Isso. É o que a gente precisa ter na sorveteria, que é aquele produto que vende muito e dá muito lucro. E aí a gente tem um produto aqui, que ele é um produto que também todos os sorveteiros têm e acha que dá lucro, mas não dá lucro. Que é esse bichinho aqui, ó. Que é o vira-lata caramelo, que vende muito e dá 0 lucro. Por que ele dá 0 lucro? Porque às vezes ele está precificado da maneira errada. E tem um produto lagarta, né? Que é o produto que vende pouco, mas dá muito lucro. Talvez esse produto está escondido aí na sua sorveteria, pode ser o potencial máximo de venda na sua sorveteria, só que às vezes ele vende muito pouco e não tem ações estratégicas para vender mais ele. E tem o produto sanguessuga, que é o produto que vende pouco e não dá lucro. E o que acontece com o sorveteiro no frio? Ele toma decisão e acaba caindo em armadilhas. Que ele toma decisão abaixando o preço no inverno e acaba tendo mais produto caramelo, que não dá lucro nenhum na sorveteria e vende muito, que você acha que está salvando a sua sorveteria, que é aquele herói, mas não está dando dinheiro no seu bolso. E você começa a investir em produtos para fazer na sua sorveteria, que acaba se tornando sanguessuga. Por quê, gente? Porque uma que rouba seu tempo e você não sabe precificar e acaba tomando muito prejuízo. Então, essas 2 armadilhas você não pode cair na sua sorveteria. Não ter produto sanguessuga e não abaixar o preço de qualquer jeito. Tem a forma certa de baixar o preço e a gente vai falar mais para frente aqui como que pode ser feito isso de uma maneira mais correta, né, Rangel? No nosso caso, o produto sanguessuga, que era um deles, né, era o lanche. Por quê? Ó, pensa pra você ver, é lógico, né, faz tempo, mas mesmo assim, a gente vendia o lanche, um X-tudo, a R$14. Isso. A R$14 um X-tudo na sorveteria. E pensa era, tipo assim, caprichado mesmo. Era eu que fazia, era caprichadão o lanche. Só que, além de se desgastar ali fazendo lanche, e aí a gente fabricava. Então, tinha vezes que, cara, eu tava fabricando, a máquina de sorvete estava ali fabricando, e lanche saindo aqui, talvez o lanche queimava, a máquina dava o ponto de sorvete e virava aquela bagunça. Então, e não dava lucro pra gente, esse lanche. E aí, quando eu precisava que saísse bem o lanche, que era no inverno, não saía. Por quê? Porque não via ninguém na sorveteria. Porque não era um lanchonete ali, era uma sorveteria, e ninguém vinha na sorveteria, entendeu? E aí, uma das coisas que a maioria do sorveteiro faz é muito errado, é você abaixar o preço no inverno. Quem abaixa o preço no inverno? Cara, isso é uma coisa muito errada, entendeu? De fazer. Porque a meta do inverno é a gente sempre ter produto leão, que é aquele que vende muito e dá muito lucro. Para dar muito lucro, você não pode abaixar o preço dele, entendeu? Então, realmente isso, para você poder ter um produto leão, não é simplesmente aumentar o preço para aumentar, entendeu? O que você precisa saber? Você precisa saber se realmente o seu cliente compraria isso aí. Então, a primeira coisa, tem que ter aceitação desse produto. O seu cliente compraria, o seu público compraria isso? Ah, mas como é que eu faço para saber? Você precisa conhecer do seu público, entendeu? Então, você precisa também entender se realmente dá margem
Entendeu? Se, igual a gente colocou, se é margem ou se é uma métrica de vaidade ali, entendeu? Isso. Então ele precisa dar lucro esse produto. E depois, cara, você precisa ter uma estratégia para vender. Porque não adianta nada esse produto, o seu cliente compra, dá uma margem boa para você, mas se não sai, não adianta nada, entendeu? Ele vai ser um produto empacado ali na sorveteria. Então isso é algo muito importante para entender também. Então, e daí, na estratégia de venda, você precisa entender se a sua operação vai conseguir dar conta de manter esse produto. Um exemplo, igual eu falei do exemplo do lanche. A gente não estava dando conta de fazer lanche. Um exemplo, mas como não estava dando conta se não saía? O lanche, a gente colocou ele para sair no inverno, só que a gente tinha ele o ano todo. E quando chegava o verão, o pessoal começou a pedir lanche. Por quê? Porque daí começava a lotar a sorveteria. Porque o pessoal ia comprar sorvete, viu o lanche era gostoso, eles pediam. E aí começou a travar a operação, pô, desistimos do lanche, entendeu? Não dava lucro, não dava conta de fazer. E no frio, que a gente mais precisava, não saía. Ficava empacado os produtos. Exatamente. E, então isso aí é bem importante para vocês poderem entender, isso. Né? Então, para conseguir vender mais no inverno, tem que ter um produto estratégico, um produto validado e mais ainda, né, um produto lucrativo. Ou seja, para conseguir ter uma margem de lucro saudável o ano inteiro, e principalmente no inverno, tem que ter produto leão. Qualquer coisa fora disso é criar mais trabalho, mais dor de cabeça. Vejo muito sorveteiro querendo colocar taça decorada, não sei o quê. Aí eu pergunto, você tem equipe? Não, trabalho sozinho, mas por que vai inventar mais coisa se não for um produto leão? Então a meta é ter produtos leão na sorveteria. Exatamente. Então, ó, dando um breve resumo aqui, a primeira coisa é você parar, respirar fundo e realmente entender, assumir o controle aí da sua sorveteria. E aí, a gente tem um outro aqui que é você colocar produtos leões aí na sua sorveteria. Você precisa ter produtos leões. Né? É a segunda. E aí, já falando sobre preço e tudo mais, a terceira ação que a gente faz, que a gente fez e faz até hoje, é a tática dos 4 preços. Quem estava na semana da sorveteria e ouviu a gente falar sobre a tática dos 4 preços? Manda pra gente. Manda um joinha. Pra gente poder entender. E é justamente isso. E se, no caso, olha lá, aqui ele viu, se no caso você usa um preço único o ano inteiro, cara, você está perdendo muito dinheiro. Entendeu? Tá perdendo muito dinheiro. Se você tem exatamente um preço único o ano todo aí, vamos supor que seu self-service, você coloca um preço ali o ano todo, aquele preço do self-service. Ou se você aumenta bem pouquinho em cima dele. Porque o fato é que muitos sorveteiros, eles vão ali e precificam somente pelo que o fornecedor passou. Não, você precisa colocar esse preço, ou o concorrente ali vai precificar baseado no concorrente, ou talvez você subiu, conforme, eu subi aqui um tanto aqui, acho que tá bom desse jeito aqui. Paguei um, coloquei 2. Isso, ou eu paguei assim, R$1 e tô vendendo por 2, já tô ganhando 100% de lucro aqui. Isso é totalmente errado, entendeu? No final do mês não vai fechar essa conta, mas não vai mesmo, entendeu? Então isso é uma coisa que acontece muito, né, Dani, com o sorveteiro. Quando o frio chega, às vezes o sorveteiro acaba tomando essas decisões precipitadas, às vezes no pânico e tal, e acaba baixando o preço justamente para conseguir atrair cliente. Só que daí o problema não é abaixar o preço. Isso aí. O problema não, né? Isso, na verdade, é o problema, sim. Não é a solução, não é a solução você abaixar o preço. Porque, na verdade, uma coisa que eu sempre falo, o cliente, ele não deixou de vir na sorveteria por causa do preço. Mas é porque tá frio, entendeu? É porque tá frio. Por isso que ele parou de ir na sorveteria. É frio, tá chovendo, então por isso que ele não vai. Não é porque, se no ano inteiro ele foi, tava aquele preço ali, e ele foi comprar, por que no frio você vai baixar o preço? Aí já não vai tanto cliente na sorveteria, você vai baixar o preço ainda. Não. Para vocês terem ideia, no inverno, é a época que a gente aumenta o preço nosso aqui. A gente aumenta o preço no inverno, entendeu? É totalmente ao contrário. Então, é justamente isso que a gente quer trazer para vocês. Então, você não pode abaixar o preço no inverno da sua sorveteria. Assim, essa é a última coisa. Na verdade, você nem pode pensar nisso, entendeu? E abaixar o preço. A não ser, é claro, que seja por uma estratégia. Aí sim. A não ser que seja por uma estratégia. E, cara, promoção não é estratégia, entendeu? Não é. Então, o que é a tática dos 4 preços dali que a gente usa aqui? Tem, no caso, o amador, que, ele tem um preço só, e tem o estrategista, que tem os 4 preços. Que, no caso, isso aqui vai ajudar a vender mais, vai ajudar a manter o cliente e, consequentemente, aumentar o lucro. E qual é, no caso, esses 4 preços? A gente tem aqui o preço padrão, então já vai marcando aí. Ó. A gente tem o preço padrão, o preço de atração, o preço de inverno e o preço de delivery. Para vocês poderem entender, o preço padrão hoje é a base da sua sorveteria. É um preço realmente com margem de lucro pensado em cima dele, garantida, entendeu? Então é isso aí que vai realmente sustentar todas as outras ações que você for fazer. Você tem um preço padrão já, um preço padrão, um preço estruturado para isso. Né? Exatamente. O que é o preço de atração? O preço de atração é para você ter um preço, aí sim você vai usar talvez aqui abaixo nos produtos para você atrair clientes para a sorveteria, entendeu? Mas você não vai estar com esse preço aqui sempre. Então, isso aqui é muito, muito importante, para você poder realmente atrair um volume de clientes aqui. E quando a gente fala de preço atração, é o preço que a gente usa para atrair, mas quando a gente fala atrair, gente, atrair com lucro, tá? Por mais que faz um preço atração, aquilo tem que gerar lucro, aquilo tem que estar com a margem saudável. Não é abaixar o preço, fazer promoção sem rumo, não. É usar um preço de atração atrativo com lucro, tá? Exatamente. E hoje a gente faz várias ações
usando esse preço atração, justamente em épocas, em datas especiais, como Black Friday, Dia das Mães, Dia das Crianças, final do ano. Então, a gente usa esse preço para realmente turbinar as vendas e fazer com que atraia mais clientes. Então, para vocês poderem entender, a gente trouxe até um vídeo aqui de uma ação de vendas que a gente fez, que foi uma ação da Black Friday, e ao tanto de gente que atraiu nessa ação de vendas, para vocês poderem entender. Isso. Parece que não está tocando ali para eles. Travou? Parece que não está tocando. Vamos ver. Demora um pouquinho. Eu acho que a internet nossa que deu um zoadinho aqui. Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Tá ouvindo? Manda no chat que tá ouvindo. Ah, tá ouvindo, beleza. Então, eu acho que é só aqui que deu B.O. Mas para vocês poderem entender, ó, tipo assim, tem muita gente, tem fila até lá fora aqui, ó. Isso foi o dia todo, assim, de muito movimento. A gente vendeu mais de 1.000 copos, justamente usando essa estratégia do preço atração. Por isso que ele é tão importante você ter esse segundo preço na sorveteria, que é o preço atração. Exatamente. E assim, uma coisa muito importante também é o preço de inverno. Entendeu? O que é esse preço de inverno aqui? Ele é realmente focado em produtos de alto valor agregado, mas são produtos, você não vai colocar um exemplo lá, o picolé de fruta, de limão, um preço lá em cima, não. São produtos, realmente, aí sim, são um cardápio do inverno específico com valor agregado a mais. E quando a gente fala valor agregado a mais, não é simplesmente o valor em si, o preço dele, mas a perspectiva que o cliente tem em cima dele, entendeu? Então, isso aí é muito importante também. Isso faz total diferença para vender mais. Perdi. Aqui. Que é o terceiro preço de inverno. Que quando a gente fala preço de inverno, pessoal, às vezes o pessoal até se assusta com a gente, só que aqui a gente faz diferente, a gente sobe o preço no inverno. É uma estratégia que a gente usa. Exatamente. Então, tem o jeito amador de precificar na sorveteria, já anotem aí, tira o print, que é trabalhar com a linha única de preço, aí sofre o desconto ali no frio, absorve todas as taxas do aplicativo ali, do delivery, fica tudo nas costas dele e fica com a margem muito espremida. E quando a gente fala muito espremida, de trabalhar o ano todo com um preço só, você acaba não gerando lucro para a sua sorveteria o ano inteiro, principalmente na época de calor, que mais você precisava. Então, o jeito certo é você trabalhar com preços dinâmicos na sorveteria, ajustar ali conforme o clima da sua região, ajustar o cardápio, aumentar a margem no frio e repassar as taxas de forma inteligente, com lucro. Assim você protege a sua sorveteria ali o ano inteiro. E aí, no caso aqui, pessoal, é o preço de delivery. Pulou um slide aqui, mas esse é o preço de delivery. Então, tem que ter um preço para o delivery também, porque a gente vê muitas sorveterias, muito sorveteiro, colocando o mesmo preço que vende no balcão, vendendo para o delivery. Isso está totalmente errado, cara, totalmente errado. Por mais que talvez você acrescente alguma coisa, dependendo da plataforma que você tá perdendo dinheiro trabalhar com ela, entendeu? Com certeza. Tem muita taxa, taxa dali, taxa daqui, cupom, então você precisa entender muito bem sobre isso. Não pode ter o mesmo preço do delivery, entendeu? Tem que ter outro preço do delivery, tem que ser um preço realmente estratégico também. Então, você entender isso é muito importante. Então, vamos lá. Dessas 5 opções, essa é a quarta, né, Adriane? E a gente tem aqui, no caso, uma outra ação que é o quê? Aí sim, é o delivery em si. É você realmente ter um delivery estruturado na sorveteria. Mas o problema é que a gente conhece, né? Pô, muitos sorveteiros querem faturar no delivery, mas poucos realmente trabalham o delivery, entendeu? Então tem uma grande diferença você ter o delivery e você trabalhar o delivery, entendeu? Porque muitos sorveteiros, eles vão ali e simplesmente abrem um aplicativo, abaixam no celular um aplicativo, colocam um produto ali dentro e quer vender. E não é assim que funciona, entendeu? O delivery não é você só ir lá, abrir e esperar vender. Você realmente precisa ter estratégia para isso. E aí, quando não tem estratégia, talvez a culpa disso aí cai sobre o canal de vendas. Ah, mas o meu iFood aqui tá roubando dinheiro. Eu não tô tendo dinheiro com o iFood, só tô tomando prejuízo com esse negócio aqui, não sei o quê. O cliente não pega, isso só dá prejuízo, isso não vende nada, para mim não funciona na minha cidade. E não é isso, gente. É que falta, o problema é que falta estratégia para você vender. Não é só você abrir um aplicativo e ver se vai funcionar, testar na sua sorveteria. Não. O problema é que você tem que ter estratégia. E que muito sorveteiro não tem, às vezes, é a estratégia. Porque hoje, gente, para vocês venderem mais no frio, vocês têm que entender que o delivery, ele faz parte disso. Porque o cliente está ali no sofá, sentado, e você está ali na sua sorveteria, não faz sentido ele sair do sofá para ir para a sua sorveteria, muitas das vezes, né? Por quê? Porque tá chovendo, porque tá frio, entendeu? Então, cara, o cara não quer sair, o cara vai pensar 1000 vezes antes de sair ali do quentinho na casa à noite, para ir na sorveteria e comprar um sorvete, ou um chocolate quente que seja, entendeu? Então, ele tá ali rolando o feed do Instagram, só esperando o seu anúncio chegar para ele, ou a sua publicação no Instagram chegar para ele, pô, cara, esse negócio aqui é bom, hein? E vai pedir isso aí, entendeu? Então, o delivery é apenas um canal de vendas, né? E precisa saber usar esse canal de vendas, com certeza. Então, ele é um canal de vendas onde vai o seu produto chegar até o cliente, entendeu? E quando você tem o produto certo para vender, o preço certo
e estratégia certa é onde você vê o lucro. Não é só abrir um delivery sem estratégia nenhuma. Não, você precisa ter um produto estratégico, um preço certo, estratégia certa. Vai bem mais além do que só abrir um aplicativo e achar que vai funcionar. Não é assim. Porque no frio, né, as pessoas não vão querer sair de casa. Mas, se você tiver um delivery, os pedidos vão continuar saindo. Com estratégia, né? Isso. E que muitos sorveteiros fazem. Ele acha que não precisa do delivery. E acaba deixando muito dinheiro na mesa. Ele ignora esse baita potencial de venda. Dando desculpa que não vai funcionar na realidade dele. É que aqui na minha cidade não funciona. Aqui não tem iFood, não vou por delivery. Não. Certo é que tem outras maneiras de você vender. Tem como você vender pelo Instagram, pelo WhatsApp, tem como você vender ali até pelos stores, pelos status do WhatsApp. Então tem muitas maneiras de você ter um delivery. A gente tem uma aluna que ela entrou agora, Marília, o nome dela, nem sei se ela está por aqui. Já hoje eu estava vendo ela aqui. Ela tem um cardápio ali pelo Instagram, né? Então, assim, na cidade dela não tem iFood, mas ela vende pelo Instagram. Oi? Tá ali. Entendeu? Então, assim, ela tem um cardápio no catálogo, né, no Instagram, onde ela vende muito ali. E a maioria das vendas dela vem do delivery, entendeu? E não é porque não tem iFood, não tem 99, não tem esses outros aplicativos. Não, ela deu um jeito ali, tá vendendo no WhatsApp, entendeu? O que muda é a mentalidade do sorveteiro na reação, entendeu? Porque o delivery é como se fosse uma loja à parte da sua sorveteria. A gente vende alto só no delivery. Então, é como se fosse outra loja no delivery. E aí, quando você não tem o delivery na sua sorveteria, um delivery estruturado, estratégico, você acaba ignorando uma grande fatia que você poderia estar explorando e você deixa para os outros comer, certo? Aí vem as outras sorveterias, acaba abrindo um monte de concorrência aí na sociedade, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, esse é um ponto muito importante. Exatamente. Pô, realmente um ponto de alerta também, né, é entrar no delivery sem estratégias. Delivery é cegas, que a gente fala, né? Que é sem saber precificar, você não sabe montar um cardápio ali, entendeu, pro delivery, sem saber realmente operar um delivery, porque a gente fala assim, uma coisa que eu falo muito para os alunos antes mesmo de, cara, você começar a montar cardápio na plataforma, antes de você começar a montar um delivery em si, você precisa saber a base do delivery, entendeu? A base, porque existe uma base, existe um feijão com arroz ali, que, cara, quase ninguém fala sobre isso. Talvez as pessoas vai muito ali também, é importante ter estratégia, mas talvez a pessoa vai muito para essa parte de estratégia, só estratégia, mas não faz o feijão com arroz bem feito. E quando a gente fala feijão com arroz, é literalmente o feijão com arroz, você fazer uma entrega bem feita, entendeu? Para o seu cliente. Então isso é muito importante, um pedido bem embalado, são vários pontos aí no Ter caso. margem, né, dentro do produto, uma coisa... Pelo menos a precificação você tem que ter para você para um delivery. Porque se você for sem preço, sem estratégia, sem saber o que está fazendo, é melhor você nem ir, porque às vezes você queima a sua sorveteria por conta de não ter. E muito sorveteiro acaba perdendo muito cliente por conta de ir sem entendimento, ou acaba doando o produto dentro da plataforma porque não sabe o que está fazendo. Então, por isso, é que tem que arrumar a base primeiro, que é saber precificar, saber montar um cardápio e saber operar o aplicativo, as taxas ali certinho, para não ter prejuízo. Exatamente. Se tiver um produto certo, um preço certo, uma estratégia certa, cara, você vai ter o básico bem feito ali, e não tem erro. A internet está falhando? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Hoje está ruim a internet, está tendo de chuva. Mas eu acho que vai dar bom agora. Qualquer coisa, vocês dão um sinal pra gente aí, tá bom? E aí, o que acontece? Acho que voltou ali, né? Deu certo. Para vocês verem, tem muita pessoa que fala que não dá o delivery, que não sei o quê, aquela coisa toda, e fala que não dá. Eu trouxe até aqui um exemplo, para vocês poderem entender, do meu primo. Tem um primo meu que ele tem uma sorveteria, ele tem esse aqui é no iFood dele. Ele mandou mensagem aqui, ó. Lá, bom dia, pô, tal. Bora acordar. No frio ainda, né? Olha lá, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pedido, 8h45 da manhã. 8h45 da manhã, saindo. O que tá saindo aqui? Um copão de açaí de 500 ml. Fala pra mim que não vende um delivery. Cara, 8h45 é o pedido. Então, no assim, frio, gente. E aí a importância de ter um delivery, gente. Ó, e aqui embaixo ele colocou, ó. 8h40 o pessoal pedindo açaí nesse frio. Por que a gente trouxe aqui pra vocês? Pra vocês verem que tem como vender. Entendeu? Tem como vender mesmo no frio o delivery. E mesmo 8h40 da manhã você consegue vender, entendeu? Então, assim, ele mandou esses dias essa mensagem aqui. Eu perguntei para ele, tá, cara, fiz 189 entregas hoje, segunda-feira ainda. Mandou uma foto aqui das entregas, ó. Então, e assim é lógico, né? Beleza, ele tá numa cidade grande ali. Cidade grande. Mas, cara, tem como, com certeza, vender muito bem no delivery. Por isso que a gente fala que o delivery em si é como se fosse outra loja, entendeu? Isso. Então, aí eu até perguntei, ele comentou aqui, ó. Ele falou que vendeu, vamos lá, 189 entregas. E eu falei, cara, qual que é o ticket médio aí da entrega? De cada pedido? 28 a 35 reais. Na 99, tá de 45 a 70.
Então, se a gente for colocar aqui, vamos lá, um ticket médio em cima disso aqui que ele falou, 189 pedidos. 189 vezes. Vamos colocar um ticket médio aqui de, vamos lá, R$30, R$35. Dá mais de R$6.000. Na segunda-feira, gente. Na segunda-feira, só no iFood, entendeu? Então, realmente é isso aí. Cara, delivery dá certo. Se você tiver um produto certo, um preço certo, uma estratégia certa, você consegue vender com toda a certeza. E essa foi a nossa quarta ação. E a gente tem a nossa quinta e última ação aqui, que é foco na solução e não no problema. Como a gente comentou, né? O inverno não é surpresa para ninguém. Então não adianta agir no desespero, achar que é mal de sorveteiro. Não é, gente. O inverno acontece todo ano. O negócio é que você tem que focar na solução. Porque é uma coisa que você já sabe, o inverno vai ter. Então você tem que focar em solucionar o problema. Não ficar mais um ano sofrendo e entre outro ano sofre a mesma dor de sorveteiro passar o inverno. O inverno tem que ser mais estruturado de forma estratégica. Por isso que é tão importante, né? Você ter ali durante o ano um planejamento estratégico para você conseguir passar. É isso aí. Todo ano o frio chega e a reação do sorveteiro é a mesma, né? Cara, o frio espantou todo mundo aqui, a rua tá vazia, o pessoal não quer sorvete, fica parado aqui, esperando voltar o calorzinho, né? Esperando aparecer um solzinho para alguma coisa. E, cara, o negócio é que todo ano tem inverno, entendeu? Então, reclamar, na verdade, não vai mudar o faturamento. Então, o inverno acontece todo ano, o problema não é o clima, é a maneira que você vai agir com esse inverno, entendeu? Então, isso aí é muito importante vocês entenderem. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é que o faturamento do inverno é construído no verão. Isso que a gente falou para vocês aqui, lembra? A gente tem a nossa reserva para passar o inverno. Tem a nossa reserva para passar o inverno, que a gente construiu ela quando? No verão, entendeu? Então, a gente construiu essa reserva no verão. Na verdade, hoje a gente estruturou para a gente sempre ter essa reserva. Até no verão, no inverno, a gente sempre tem essa reserva. Mas, graças a Deus, a gente não está precisando dessa reserva, entendeu? E a gente tem que fazer de tudo para não precisar usar essa reserva. Para vocês terem ideia, quando a gente fala de faturamento do inverno, para vocês terem noção, hoje, para a gente, se a gente fechar no frio, para a gente é muito prejuízo. Os meses que a gente vende menos aqui é 83 mil no inverno. Então, para a gente é muito prejuízo. E talvez você esteja começando aí na sua sorveteria. Se você tiver uma estratégia certa para você vender nos meses frios, eu tenho certeza que se você fechar sua sorveteria, vai ser prejuízo. Por quê? Porque muito sorveteiro, quando chega o verão, gente, eles acabam não aproveitando tanto o verão. Ele acaba surfando na onda ali do movimento e tal. E não é bem assim que acontece. Você tem que surfar no verão, mas com estratégia. Aproveitar o movimento da sua sorveteria de forma estratégica. E o que muito disso, né, o sorveteiro não faz. Não faz. Eu vou até trazer um exemplo aqui, que o caixa do inverno a gente faz ali no verão. No verão a gente atrai cliente, captura o máximo ali de cliente que a gente consegue para a loja, a gente fideliza cliente, a gente converte aquele pessoal e fideliza com um produto bom, com atendimento bom, e a gente aplica estratégia para criar um plano ali de retenção mesmo do cliente, para que ele fique o ano inteiro na sorveteria, e isso ajuda a fidelizar. Então, o caixa do inverno a gente faz no verão. Não é só abrir as portas da sua sorveteria e surfar na onda ali, aproveitar a demanda natural que tem, não. Tem que trabalhar no verão de forma estratégica, para que esse caixa seja feito nos meses, não sofra nos meses mais gelados. Mas talvez você pode falar, puxa vida, mas o inverno já está aí, e eu não planejei nada, não fiz nada para passar o verão, o que eu vou fazer agora? E assim, a gente tem aqui no caso, para vocês poderem entender, dois tipos de ações que a gente faz, digamos assim, que ações preventivas e ações corretivas. No caso, na ação preventiva, o que você precisa fazer? Que é durante o verão. Durante o verão, você precisa criar um caixa para você conseguir passar o inverno, entendeu? Ou precisa realmente aproveitar essa demanda natural que tem para você vender mais ainda. Não só ficar ali de braço cruzado esperando o cliente chegar. Que a gente fala isso de sofrer venda, entendeu? Quando você está ali no caixa da sua sorveteria, o cliente vai lá, pega um sorvete, vai lá e paga e vai embora, você sofreu uma venda, você não fez uma venda ali. Então você precisa fazer venda na sorveteria. Então isso aí é muito importante. Você precisa aproveitar que já está calor para você vender mais. E aí, no caso, a ação corretiva, a gente vai fazer durante o inverno, né? Gerar desejo e manter a recorrência de compra ali do sorveteiro. E para fazer isso, a gente precisa usar uma coisa que é ativar o gatilho da gula do cliente, entendeu? Isso aí é algo muito importante para vocês poderem entender. E o que o sorveteiro faz? Às vezes ele age de forma amadora. Fica surpresa ali no frio, foca ali na queda do movimento, reclama demais, se vitimiza, e isso não vai trazer resultado. Tem o sorveteiro amador e o sorveteiro estratégico. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual sorveteiro vocês querem ser, né? O amador ou o estratégico? O amador, ele sofre com a surpresa do frio, sofre ali com baixo movimento e reclama demais. O sorveteiro estratégico, não. Ele antecipa, ele se prepara o caixa, ele foca na solução, ele foca ali no gatilho de inovar na sorveteria, trazer produtos leão, que gera lucro para o cardápio. Isso faz total diferença. Se você... Quer mandar rima? Então é isso aí. Se você não construiu no verão, agora é hora, entendeu? Então, o que é que a gente fala que é ações corretivas? E o que acontece, né? Sempre o cliente,
ele não quer comprar, no caso, no inverno, um sorvete para se refrescar. No verão, tudo bem. Ele quer ir lá e comprar para se refrescar, um sorvete e tudo mais. Então, tem aquela demanda natural. Agora, cara, no inverno, já não, entendeu? Ele vai comprar realmente por vontade, por conforto. Então, isso aí é algo que a gente fala que é até uma motivação psicológica, a gente precisa ter, entendeu? Fazer com que ele realmente tenha vontade, o desejo de comprar esse produto. E aí o sorveteiro vai lá, o que ele faz? Ele vai lá e tenta fazer uma venda pro cliente, só que ele tenta vender sorvete pro cliente, entendeu? Sorvete no frio, gente. Para se refrescar, cara, não dá certo. Você pode até vender, mas talvez é a maneira que você está oferecendo aquele produto. O que você precisa fazer? Você precisa realmente quebrar essa barreira de tentar querer vender um sorvete e vender vontade, indulgência, conforto para o cliente, entendeu? Aí sim você consegue chegar até o cliente. E realmente, né, no caso, o estilo da gula ali, gerar isso, do cliente. Gerar gula, gerar desejo, que é os pontos principais para você vender no frio, porque no frio, no inverno, o cliente não quer um negócio gelado, não, ele quer o conforto, ele quer comodidade, ele quer algo para se aquecer. Então, você ter produto certo estratégico faz total diferença, porque no inverno, o jeito de vender muda, o comportamento do seu cliente muda. É igual a gente no frio, se bestar, a gente fecha a porta da sorveteria e vai para casa descansar. E como que a gente quer vender, quer uma ação diferente dos nossos clientes se a gente age dessa forma. Então, no inverno, o jeito de vender é totalmente diferente. O que você precisa fazer? Ter um marketing que realmente gera desejo, entendeu? Foco na gula do cliente ali. Então, você precisa fazer ele, cara, fazer com que o seu produto faça a boca do cliente até salivar de vontade dele, entendeu? Então é justamente isso. É justamente isso, entendeu? Você precisa ter ali uma maneira de mostrar o seu produto para o cliente de forma que gere mais desejo, entendeu? Isso é muito importante. Uma vez que você tem isso, se você tem uma base ali no verão e, cara, mais esse gatilho da gula no inverno, você vai ter realmente um faturamento bom no inverno, entendeu? Com toda certeza. Você não vai nem precisar usar essa base que você tem no verão, que você faz no verão, mas é importante ter ela, né? Porque, cara, se der um BO, cara, você tem essa reserva, entendeu? Então, isso aí é muito importante você entender, né? E unindo ao delivery de forma estratégica é o que vai fazer muita diferença aí na sua sorveteria, porque continuar reclamando, vou precisar do sol para vender, que não sei o que, e ficar rezando para o sol aparecer, não vai nada, gente. Agora, começar a agir, ativar a gula, dominar o inverno de forma estratégica, criar conteúdo que gera desejo, unir ao delivery, isso sim vai fazer diferença para vocês vender mais. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, dar uma recapitulada aqui dessas 5 ações que a gente faz aqui. Vamos lá. Se você não anotou, já anota aí, gente. Exatamente. Deixa eu só voltar aqui para a gente dar essa recapitulada rapidinho. Qual que é a primeira? Quem lembra da primeira aí? Manda pra gente. Manda aí pra gente. Então, a primeira ação é você tomar decisão, cara, assertiva, não ficar no desespero. Então, você dar uma paradinha, respirar e realmente assumir o controle da sua sorveteria. Essa é a primeira ação que você precisa ter na sorveteria, né, Adriana? Isso. Outra ação é você ter mais produtos Leão no cardápio, que é a segunda ação aqui, porque é só assim, tendo mais produtos Leão, mais lucrativo, que você vai conseguir ter um bom resultado na sorveteria. E como você consegue isso? A precificação correta. Você tem que saber a sua precificação para ver se está realmente correto, se você está tendo lucro. Independentemente se você é revendedor ou é fabricante, você tem que aprender a precificar na sorveteria. E se você pode até perguntar, pô, mas que precificação certa é essa? Você precisa ter pelo menos uma margem bruta de lucro de 65% em cima do produto, entendeu? Pelo menos 65%. Então, isso é importante para que você tenha lucro no final do mês. E o que quer dizer isso, essa margem de lucro de 65%? Pelo menos 65%. Quer dizer que o custo do seu produto, que é o CMV, não pode estar além do que 35%. Então, a gente precisa ter um CMV de 35% na sorveteria. De no máximo 35%, entendeu? Principalmente para sorveteria. Aí para vocês poderem entender em relação à precificação. E falando em precificação, a terceira, no caso, é a tática dos 4 preços. Né? Isso, não pode trabalhar com um preço só o ano inteiro. Não, você tem que ter 4 preços diferentes na sorveteria, que é o preço atração, o preço de inverno, o preço padrão e o preço do delivery, porque assim você vai conseguir manter a sua sorveteria saudável o ano inteiro, lucrativo o ano inteiro, mesmo nos meses mais quentes e meses mais frios também. Exatamente. E a quarta ação aqui é o delivery em si, né? Você precisa realmente ter um delivery estruturado aí na sua sorveteria, para você vender mais no inverno. E também, por último aqui, é você realmente focar na solução e não no problema, entendeu? Isso que é a quinta ação. Exatamente, você focar na solução e não no problema da sorveteria. Como a gente falou, cara, o inverno sempre tá aí. Sempre o inverno tá aí e, pô, ele não vai parar de estar aí, sempre vai estar aí, entendeu? Então a gente precisa se preparar para isso, entendeu? Isso como que a gente vai lidar com isso, né? É um ponto muito importante. Tô vendo. Deixa eu ver um negócio aqui. Você viu alguém conhecido? Não, eu conheci só uma logo ali, parece que foi o Thiago Reis que fez essa logo ali, se eu não me engano.
Opa, eu acho que é mesmo. Opa, Açaí, eu acho que é essa, não me engano. Foi o Thiago Reis que fez essa logo, não foi não? O Opa, Açaí, manda pra gente no chat aí se foi. E aí, deixa eu ver aqui, Tem uma mensagem. perguntinha. No caso, fica melhor fazer o cardápio digital. Pode ser, aqui ele perguntou, né, a hora que a gente tá falando do delivery, pode ser tanto o cardápio digital como o do iFood também, entendeu? Pra você fazer aí na sorveteria. Se não tem iFood, cara, parte pro cardápio digital. Com certeza, isso aí precisa ter um cardápio digital, entendeu? E a gente sempre fala, gente, não é escolher um ou outro, não. Tem que estar nos dois. Se você tiver nos dois, você consegue vender mais na sorveteria. Exatamente, exatamente. Então essas foram as 5 ações. E aí, pessoal, eu venho e pergunto uma coisa para vocês aqui também. Quem aí tava na nossa live de Segunda-feira. Segunda-feira, que a gente fez a nossa live direto ao ponto na segunda-feira. Quem tava na live? Manda pra gente aí. Lá, o Rafael tava. Rafael Bezerra tava. Quem mais tava? Não importa se eu ficar aqui? Não sei se o pessoal tá falando aqui. Deixa eu ver. A gente tava com o áudio mutado aqui. Olha lá. Gleiciane tava. Massa demais. Ó. O que a gente passou lá, pessoal? O que a gente passou nessa live direto ao ponto? Para quem não sabe, né, a gente fez a nossa semana da sorveteria, onde, inclusive, a gente trouxe esse conteúdo também das 5 ações, e onde a gente trouxe para o pessoal a oportunidade de entrar na nossa mentoria, certo? Na mentoria Sorveteria Bilionária. E o fato é que até agora a mentoria, a gente encerrou as vagas, a gente não está, por enquanto, com vagas abertas para entrar na mentoria mais, mas o fato é que, nessa live direto ao ponto, a gente até abriu uma oportunidade para o pessoal que estava querendo entrar na mentoria, justamente para poder realmente ter essas estratégias e tudo mais sobre o delivery. Como vender mais na sorveteria. Isso. E aí a gente abriu uma oportunidade para o pessoal ali, para quem talvez, por algum motivo, não conseguiu entrar na mentoria, entendeu? E realmente conseguir, pelo menos, dar o primeiro passo ali, entendeu? Rumo, no caso, a pelo menos ali aos 50 mil reais por mês de faturamento, entendeu? E o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês uma nova oportunidade que a gente trouxe aqui para vocês, para quem ainda tem interesse, entendeu? Não para mentoria, gente, para o treinamento sorveteria descomplicado. Porque o pessoal, várias gente mandou mensagem querendo entrar na mentoria, as vagas da mentoria estão encerradas, tá? Então a gente abriu uma turma para o treinamento sorveteria descomplicada. Para quem não teve condições de entrar na mentoria, para quem falou, agora minhas condições não dá, não estou no momento certo da minha sorveteria, não vou conseguir arcar, né? Porque a nossa mentoria, para quem já sabe, não é barata, é um acompanhamento personalizado, estratégico, então não é barato porque é a gente que faz. Então, para quem não conseguiu entrar, a gente abriu a oportunidade do treinamento sorveteria descomplicada. Para vocês poderem entender, o que é o treinamento de sorveteria descomplicado e para quem que é. O treinamento é para você que realmente quer sair do modo de sobrevivência da sorveteria e realmente profissionalizar a sua sorveteria. Principalmente agora que está chegando o inverno, entendeu? Então, o treinamento é justamente para você que quer sair do modo de sobrevivência da sorveteria. Você que está patinando aí na sorveteria e não consegue ver uma luz no final do túnel ali, entendeu? É justamente para você. E o que acontece? Um exemplo, talvez você está trabalhando o mês todo aí, apagando incêndio da sorveteria, trabalha na operação da sorveteria, está exausto o mês todo ali, para você que realmente não aguenta mais viver no caos, apagando incêndio todos os dias da sorveteria, e quer realmente construir um negócio organizado, lucrativo, e com potencial realmente de faturar pelo menos 30 mil reais por mês. Para quem viu as aulas da mentoria, 30 mil é o primeiro marco nosso dentro da mentoria. 30 mil reais é o primeiro marco dentro da mentoria. E assim, o fato é que todos os dias chega mensagem para a gente, principalmente depois dos eventos, de evento, né? Igual da semana da sorveteria. O pessoal, no caso, eles perguntam se tem algum outro tipo de treinamento, né? Algum outro tipo de coisa que a gente possa ajudar eles a ter também resultado. Porque muitas pessoas até se conectou em relação à mentoria, mas por algum motivo não conseguiu entrar. Porque talvez o investimento era muito alto, talvez ali em relação não passou no nosso processo de seleção da mentoria, porque a gente tem um processo de seleção da mentoria, que a gente estava vendo realmente selecionando o pessoal para entrar na mentoria, ou talvez não era o momento dela entrar, entendeu? Não era o momento dessa pessoa entrar. E aí, as pessoas começaram realmente a fazer um pedido como, cara, ajuda a gente precisa de ajuda para sair desse caos que está aqui, entendeu? E se eu quero a mentoria, não consigo entrar, mas ajuda a gente de alguma maneira. E toda vez acontecia isso, e a gente ficava ali, às vezes, meu Deus, porque a gente não queria criar qualquer coisa. A gente queria criar, porque de fato aqui, curso existe um monte, então a gente não queria ser mais um curso que a pessoa compra e aplica e não tem resultado. A gente queria um curso prático, um treinamento que fosse eficiente. Exatamente. E aí a gente trouxe até uns prints para vocês verem aqui em relação a... O pessoal perguntando. Eu estava assistindo, no meu caso tem a açaiteria e tal. Vocês têm ensinando algum curso, como precificar o sorvete, o açaí, de forma correta, o self-service?
como precificar o quilo do sorvete, então, pedindo outras informações ali, entendeu? Em relação a outras coisas. Eu assisti a aula, fiquei interessado, gostaria de saber se tem outro treinamento mais em conta. E aí, o que a gente viu? A gente viu que realmente tinha muita gente ali que não queria só mais uma portinha aberta, né? Queria realmente ter uma sorveteria reconhecida na cidade, um negócio de verdade ali, entendeu? E por muito tempo a gente realmente recusou esse pessoal, a gente desconversava, falava, cara, que não tem nada, não porque a gente não queria ajudar, mas porque existia um problema real aí, era que a gente não tinha realmente uma clareza de como ajudar essas pessoas de forma certa, entendeu? E principalmente porque a gente sabia que uma coisa que pouca gente fala, inclusive, é que curso online, do jeito tradicional, não funciona para o sorveteiro, entendeu? E o porquê que não funciona para o sorveteiro? Porque o dono de sorveteria, cara, ele não tem tempo ele passa o dia inteiro na operação da sorveteria, atendendo o cliente, resolvendo BO na sorveteria, né? Vive totalmente apagando incêndio, e no final do dia ele até quer aprender, mas ele não tá focado ali, ele tá cansado demais, ele tá sem energia. E o que acontece? Ele compra mais um curso ali, online, e trava, assiste um pouco, assiste algumas aulas, não consegue aplicar e não consegue ter resultado, e abandona o curso ali, e acaba não tendo resultado. E por conta disso, né, não é por falta de, às vezes, vontade de aprender, porque vontade de aprender ele tem, é o modelo que não se encaixa para donos de sorveteria. Foi exatamente por isso que travou a gente. Como que a gente criava um modelo que se encaixava na rotina do sorveteiro e conseguisse aplicar, né, Rangel? Exatamente. E o fato é que a gente não queria criar só mais um curso que a pessoa compra e não aplica, entendeu? Então isso aí é muito importante. Até que no ano passado, como a gente comentou, né, pessoal, isso aqui na live que a gente fez na segunda-feira, no ano passado a gente passou, o inverno chegou um pouco mais cedo, e aí veio uma coisa bem forte aqui. A gente começou a ver algo que realmente incomodou, que era várias sorveterias fechando. Principalmente aquela sorveteria mais pequena ali, que fatura entre 5, 10 mil reais por mês. Essas sorveterias estavam fechando. E talvez sorveteria que tinha potencial, mas não tinha uma direção, entendeu? E aí uma pergunta que a gente ficou se fazendo aqui. E se a gente tivesse ajudado? Será que eles tinham fechado mesmo? Se a gente tivesse realmente feito alguma coisa para poder ajudar nesse sentido, entendeu? E aí foi que a gente realmente entendeu que existia um público ali grande de sorveteiro que não precisava de mais motivação em si, não precisava de mais conteúdo, mais diquinha, entendeu? No Instagram. Então, porque isso aí o pessoal já tinha, entendeu? O problema nunca foi ali a falta de informação, o problema era outra coisa, falta de direção, falta de realmente aplicar isso aí, entendeu? E assim, faltava realmente um caminho simples, né, para o pessoal poder executar no meio dessa correria doida que é a correria do sorveteiro. Então, o sorveteiro não precisa de mais aula, ele precisa de um passo a passo claro, prático e aplicável, e algo que realmente desce para você ver hoje e aplicar hoje, executar hoje. E foi justamente aí que a gente criou o treinamento de sorveteria descomplicada para ajudar o sorveteiro, que é onde você vai ter mais direcionamento, mais clareza. E a gente fala que o treinamento de sorveteria descomplicada não é um curso, gente, é justamente um treinamento, onde você vai entrar, vai olhar as aulas e vai aplicar. Porque curso ensina, né? A maioria curso ensina, mas o que realmente aplica é um treinamento, que é focado ali em solução, que é focado em direção, clareza, que isso sim vai trazer muito resultado. Foi uma das coisas que a gente fez, né? Passou para nossa aluna Ione. A gente trouxe até aqui um vidinho dela. Se ela estiver aqui na live, dá um joinha, Ione. E é uma coisa que a gente fala, né? O curso ele ensina, e a maioria dos sorveteiros, eles param na aula, não aplicam aquilo ali, entendeu? Então, por isso que a gente fez o treinamento, para quem não tem tempo, para quem precisa realmente de resultado. E como a Adélia comentou, né, a Ione, ela aplicou algumas ferramentas ali, da nossa, e ela, cara, já teve um resultado, assim, muito, muito massa. Ela dobrou o faturamento dela em 30 dias da sorveteria, entendeu? Aplicando algumas ferramentas, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Então, você não vai simplesmente ali encontrar um monte de aula longa e teórica no treinamento de sorveteria descomplicada. Você vai encontrar ferramentas prontas para você aplicar, modelo que realmente você vai só copiar e adaptar para o seu negócio, tutoriais ali direto ao ponto para você realmente executar, entendeu? Na sua sorveteria, sem enrolação, sem teoria desnecessária. Então, é literalmente assim, você vai ver, você vai abrir, vai entender como funciona e já aplicar. Porque o que trava a maioria de sorveteria não é a falta de esforço, é a falta de clareza realmente para poder saber o que fazer primeiro, entendeu? Então, isso aí que é muito importante para vocês poderem entender. E o treinamento de sorveteria descomplicada, ele resolve exatamente isso aí. Ele vai organizar a sua sorveteria, ele vai simplificar a sua operação, ele vai te tirar do caos aí que é, entendeu? Então, isso aí é algo muito importante para vocês poderem entender. E dentro do treinamento de sorveteria descomplicada, a gente tem ferramentas prontas ali para poder ajudar você, entendeu? Para te dar um direcionamento claro também do que fazer na sorveteria. Então, realmente é só para você pegar e aplicar aí na sua sorveteria, para você ter um direcionamento claro para isso, entendeu? Ferramentas testadas e validadas aqui na nossa operação e por vários alunos já. E aí, para quem não viu, não estava na live, a gente está trazendo aqui um breve resumo
sobre o treinamento de sorveteria descomplicado, que ele tem base em 4 pilares ali. Então, para facilitar para o sorveteiro, a gente desenvolveu o treinamento de sorveteria descomplicada em cima de 4 pilares, que é operação eficiente, tem finanças descomplicadas, estratégias que vendem e a comunidade nossa, né, Adriana? Então, passo para o pessoal o primeiro pilar aí, que é da operação eficiente. A operação eficiente é onde você vai organizar a sua sorveteria, através do termômetro do ponto, o quadrante do dono e o rastreio de desperdício. E aqui você consegue, são ferramentas prontas para você sair do modo de sobrevivência, parar de apagar incêndio na sua sorveteria e trabalhar de forma mais organizada. E começa a ter prazer de tocar a sua sorveteria, porque você começa a ver retorno ali e também tempo, que é uma das ferramentas que os nossos alunos aplicam, que dá mais segurança para trocar de ponto. Para você que vai abrir sua sorveteria, você consegue avaliar, que é uma das ferramentas aqui, o pessoal fazendo análise ali, ó, o meu deu 56, o meu deu 75, o meu deu tanto, porque... Qual ferramenta é essa? Termômetro do ponto, gente. Termômetro do ponto, que é onde a pessoa vai avaliar o ponto, porque, de fato, é que muito sorveteiro acaba quebrando a cabeça ali em pontos que não dão retorno. E só de mudar de ponto já faz total diferença. Ah, mas eu não tenho condições de mudar de ponto, mas você consegue avaliar o seu ponto para ver o quão bom o seu ponto é. Porque às vezes você fica perdendo muito dinheiro em pontos que não vai trazer retorno para você. Tá? E também tem a ferramenta do quadro de função, que é onde você organiza a sua função para ter mais tempo, mesmo sem ter equipe, e também controle de desperdício. Você aprende a fazer o controle de desperdício usando as nossas ferramentas, aí começa a padronizar os processos na sorveteria, certo? Com isso, você começa a ter mais tempo, né, na sorveteria e começa a ver mais tempo para você ficar com sua família, para você focar no que realmente ali importa, não ficar preso na operação sem estratégia nenhuma. E entra o segundo pilar, né, que é o pilar finanças descomplicado, que é onde você vai aprender a precificar de forma inteligente, vai fazer um controle de caixa na sua sorveteria e vai aprender a aplicar o método Rei Leão, que é um método que a gente falou ali que é uma a terceira ação, se eu não me engano, que a gente passou para vocês, que é onde vai aprender a precificar de forma correta, porque hoje o que falha muito a sorveteria é o preço que está vendendo, não saber precificar na sorveteria. Então, só de aprender a precificar faz total diferença na sorveteria para ter um bom resultado, que é uma das coisas que, olha aqui, o pessoal, todo mundo aplicando, ó, apliquei a precificação correta aqui, agora eu sei quanto eu posso vender na minha sorveteria. Outra aqui, achei, estou em choque, não fabrico, sou revendedor. O preço de venda aqui, sigo um preço do fornecedor. Fui calcular o meu CMV, tal, dos produtos, tudo acima de 50%. Então, você começa a entender por que você não está tendo lucro na sorveteria, sendo um fornecedor. Então, tem como solucionar esse problema com a precificação correta na sorveteria. Essa é uma das ferramentas que a gente mostra lá, dá disponibilidade dentro do treinamento de sorveteria descomplicada, que é a planilha. Aqui fica muito mais fácil de você executar aí o processo de precificação na sorveteria. Aqui você deixa de precificar no achismo e começa a precificar com clareza, com ferramenta, porque você tem esse controle ali na sua sorveteria. Você entende exatamente quanto ganha em cada produto, identifica se está perdendo dinheiro e começa a corrigir com a precificação inteligente. E no terceiro pilar, é o pilar que vende. Aqui a gente tem ferramentas de venda turbinada, injeção de caixa rápido e estratégia de delivery para vocês aplicar na sorveteria de vocês e ter muito resultado. Aqui você vai ter acesso a ferramentas práticas que geram resultado na sua sorveteria, desde ações para aumentar as vendas do dia a dia até ideias ali para alavancar o seu faturamento muito rápido. Esse aqui é um dos alunos nossos, o Fábio, falou assim, eu estou dando um passo, partindo para o delivery, que antes não tinha. Então, você começa a entender a importância do delivery, não só entender as estratégias para você vender mais no delivery. Essa é uma ação de venda turbinada, que a gente ensina também. E uma das coisas muito importantes, não menos importante, né? Que é o quarto pilar, que é o acelerador, que é a nossa comunidade, porque aqui você não fica sozinho. Eu e o Rangel estamos no grupo e vários sorveteiros de vários lugares trocando ideia, trocando estratégia dentro de um grupo. Todas as dúvidas são sanadas ali dentro daquele grupo, então a gente está ali naquele grupo. Então, é um ambiente ali para você acelerar os seus resultados e alcançar muito, muito mais rápido, porque é um ambiente que o pessoal está focado em ter resultado, um ajudando o outro. Então, tirando todas as dúvidas, isso com certeza acelera demais o processo. Trouxe aqui também, passando meio rápido aqui, gente, porque a gente já falou isso na segunda, mas no final aqui vocês vão entender por que eu estou mostrando e o presente que a gente trouxe para vocês hoje, tá bom? Aqui é um dos feedback lá do pessoal, né? Ah, bom dia, irei bem, graças a Deus.
Essa aqui é uma aluna nossa que vai abrir um novo ponto do zero na sorveteria. Então, ela está falando ali da importância de ter a comunidade, ter o curso. Aqui, ó, ela falou, agora eu tenho curso, tenho ajuda de conhecimento e troca de experiência de todos vocês para me ajudar. Eu tenho ferramentas que antes eu não sabia que precisava para tocar o negócio. Então, começarei tudo do zero, ela vai montar um outro ponto, porque ela viu, aplicou o termômetro do ponto no ponto dela e não estava legal, entendeu? Então, ela está falando sobre a comunidade, entendeu? Sobre esse grupo de pessoas que está aqui para poder ajudar. Então, esse daqui, o Clécio colocou ali. Como é que abre a mente, né, o curso? Eu vou... Vou colocar a minha foto, a minha sorveteria laranja. Isso. Isso aí. Ele falou que ia colocar a sorveteria laranja e lá na região dele, os salões era tudo cinza e a sorveteria dele se destacar e tudo mais. Então, realmente, ele colocou esse grupo, é muito bacana, que trocamos informações com quem passa pelos mesmos problemas que a gente. Então, ajuda muitas dicas e sugestões daqui. Então, tem muito feedback que o pessoal traz aqui dentro, entendeu? Isso. Muito feedback mesmo. O pessoal Troca falando do curso, troca de ideias. Esse então, é o quarto pilar, né? Isso, então isso aí é muito importante. Então, esse último pilar é tão importante quanto os outros ali, entendeu? Então, por isso que a Bela comentou, a gente está num ambiente onde os outros sorveteiros também estão com o mesmo objetivo do que o nosso, que é crescer, quer faturar bem, quer ter mais tempo na sorveteria, a gente também consegue alcançar esse objetivo muito mais rápido mesmo, entendeu? Então, como que funciona em relação ao treinamento de sorveteria descomplicado? Você vai ter tutoriais rápidos e objetivos ali. O que é tutorial, para quem não sabe? São aulas. Aulas, mas não é aula enchendo linguiça, não, entendeu? Falando um monte de coisa e tal. Não, não. É aula prática e rápida, ali, direto ao ponto, para você realmente aplicar na prática. Então, vai ser a explicação prática ali, de como usar cada ferramenta e uma aplicação direta para a sua realidade, entendeu? Então, no caso, o treinamento de sorveteria descomplicado, ele não é mais sobre aprender, ele é sobre organizar o que está bagunçado na sua sorveteria, sobre você realmente aplicar o que funciona na sorveteria e transformar a sua sorveteria em um negócio de verdade, entendeu? Não só mais aquela portinha. Realmente transformar a sua sorveteria em um negócio de verdade. E talvez você pode estar perguntando, né, igual a gente comentou, cara, quanto será que deve custar tudo isso aí? Quanto que custa o treinamento de sorveteria descomplicado? Como a gente passou para vocês, a nossa mentoria, ela custa R$ 25.000. Então, se a nossa mentoria custa R$ 25.000 e entrega um acompanhamento próximo, individual e estratégico, seria justo do treinamento de sorveteria descomplicada ser pelo menos R$ 5.000. Faria total sentido. Por quê? Porque resolve um dos maiores problemas de quem tem uma sorveteria, que é sair do caos da sorveteria e realmente organizar o negócio, entendeu? Realmente organizar a sorveteria e começar a ter lucro de verdade. Então assim, ele com certeza já gera resultado. Porque no caso da Ione, o que ela fez lá? A gente acabou não mostrando no vídeo dela, mas ela aumentou R$ 3.000 de faturamento em apenas um mês. Mais de R$ 3.000. Então, se ela aumentou esse valor com o treinamento de sorveteria descomplicado, se ela aumentou 3.100 a mais logo no primeiro mês aplicando algumas ferramentas, então se o treinamento custar R$ 5.000, que é o valor justo pela entrega que ele tem, ele com certeza se pagaria em menos de 2 meses, entendeu? Em menos de 2 meses ele se pagaria. Mas a gente sabe que o treinamento é justamente para quem ainda está no começo da jornada, entendeu? E precisa realmente de um caminho mais acessível para dar o próximo passo. Então, por isso, a gente decidiu facilitar mais para vocês. Qual que é o preço do treinamento de sorveteria descomplicada? O preço dele é R$ 2.497, mas para quem estava na nossa live e viu o preço que a gente mostrou, a gente não vai cobrar esse preço. A gente deu, ali no caso, mais um presente ainda, que a gente tinha dado um desconto de R$ 500. Entendeu? A gente tinha dado um desconto de R$ 500 desse preço. Então, de R$ 2.497, ele foi para R$ 1.997. Isso até em 10 vezes sem juros. Então, esse é o valor do treinamento de sorveteria descomplicado. E, cara, vamos lá. Um exemplo da Ione, que fez 3.100 a mais ali em 30 dias. Esse aqui já pagou o treinamento, já sobrou dinheiro para ela, e ela tem mais 11 meses para ela consumir o treinamento de sorveteria descomplicada, sem, no caso, ali ter mais pagar nada. Por quê? Porque em um mês ela já pagou tudo isso, entendeu? Então, sem contar que a gente consegue fazer em 10 vezes sem juros de R$ 199,70. E vamos lá, né? E, ó, melhor ainda, pode ser no cartão de crédito recorrente. O que quer dizer isso? Você não precisa ter o limite, entendeu? Você não precisa ter o limite. E isso aí é muito importante, entendeu? Então, cara, se tiver R$ 199 de limite no cartão, você já consegue entrar no treinamento de sorveteria descomplicado. E aí tem um detalhe, que o pessoal tá falando, pô, mas mesmo, né, vocês conseguirem fazer isso aí, tá meio puxado e tudo mais. E uma coisa que a gente fala é o seguinte, um exemplo. Se você vai com a sua família, um exemplo, com uma pizzaria. Cara, você vai gastar mais de R$ 200 ali em um final de semana, em uma noite só, entendeu? Então, talvez não, com toda certeza compensa você sacrificar ali um dia desses aí, né, em um mês, um dia no mês desse, de uma pizza ali com a família, cara, para investir na sua sorveteria. Conhecimento, em ferramenta que vai trazer resultado para a sua sorveteria. Exatamente. E assim, o presente não para por aí também. O que é? No caso aqui, a gente tem bônus, que é quem garantir a sua vaga para o treinamento de sorveteria descomplicada, além de
tem o nosso e-book aqui dos produtos leões, que é para aumentar o ticket médio, aumentar a margem, para vender no frio, vai ganhar também uma consultoria individual com a gente, para poder realmente analisar a sua sorveteria, identificar o que está travando a sua sorveteria e te dar uma direção clara para isso. Entendeu? Então, isso aí é muito importante. E qual que é o presente que a gente estava falando para vocês? O que é que a gente estava falando que é realmente esse presente que a gente ia dar para vocês, entendeu? Eu vou colocar aqui. Onde que eu coloquei ele? Aonde que eu coloquei ele aqui? Esse presente é o seguinte, o pessoal perguntou muito se a gente conseguia fazer o boleto parcelado, porque não tinha cartão de crédito. E a gente conseguiu abrir essa possibilidade, a gente conversou com o pessoal da plataforma, e eles conseguiram liberar pra gente o boleto parcelado. Então, pra quem não tem cartão, né? Exatamente, para quem não tem cartão. Então, se você não tem cartão, não consegue, cara, é o seguinte, a gente liberou o acesso ao boleto parcelado. E aí, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Para quem tiver interesse, que não conseguiu entrar por causa do cartão de crédito e tudo mais, a gente tem aqui o boleto parcelado. Eu vou até colocar aqui para vocês, para quem tiver interesse. Oi? Agora que eu estou vendo aqui a mensagem da Keila que ela mandou, no começo eu fiquei com medo de comprar esse treinamento. Pensei que seria um golpe de investir nesse treinamento. Mas eu comprei, estamos aí para aprender e aplicar. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Parabéns, né, pela decisão que você tomou, Keila, de entrar dentro do treinamento. Vamos lá. Quero comprar, a Vanessa colocou. A Vanessa, quanto é? Eu quero comprar, quanto é? Então, Vanessa, você consegue comprar hoje, por esse link que eu comprei, que eu coloquei aqui, eu até fixei ele aqui. Você consegue fazer hoje em 4 vezes no boleto. Em até 4 vezes. O valor de 1.997. Ah, mas está puxado e tal, você consegue fazer também no cartão de crédito. Então você consegue fazer também no cartão de crédito. Recorrente ainda, você não precisa ter o limite de 1.997. Você pode ter somente o limite da parcela, que é R$199. E o 4 vezes no boleto é 500 e quanto? 400, não lembro. Deixa eu clicar aqui para ver. Desculpa, eu estava vendo a mensagem aqui. 4 vezes de quanto? Você falou 4 vezes de 1.000? Não. O valor de 1.997 dividido por 4 vezes, gente. Entendeu? Então, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vai ser em torno de 499, mais ou menos aí. Entendeu? Cada boleto desse. Então, isso aí é... Realmente, a gente abriu essa possibilidade para vocês, para quem não conseguiu no cartão, beleza? Então, por enquanto, a gente conseguiu essa possibilidade. E, cara, é só clicar no link. Para quem tiver alguma dificuldade, não estiver conseguindo, mas mesmo se tiver interesse, manda mensagem para o ADM do nosso suporte, do WhatsApp, para o ADM, tá? Suporte Casal de Sorvete. Para outra pessoa que mandar mensagem no privado, alguma outra coisa, falando de curso que tá mais barato, não é a gente. As condições é essa que a gente mostrou para vocês, entendeu? Então a gente mandou aqui o link. E também tem um vídeo aí, rapidinho, aplicando como que funciona o treinamento, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode mandar pra gente aqui, tá bom? A gente tem alguns minutinhos ainda que a gente vai ficar aqui para tirar alguma dúvida de vocês. E lembrando, né, a gente tem ali somente vamos lá, um módulo extra que a gente colocou ali dentro, que é sobre o delivery, né, estratégia de delivery e tudo mais, assim, já vai ajudar absurdamente vocês aí, entendeu? Inclusive, lá dentro também tem uma aula que a gente chama de algoritmo do delivery, que é o feijão com arroz que todo sorveteiro precisa entender para poder ter um delivery que realmente funciona, que dá certo, entendeu? E a gente tem essa aula que a gente fez com os alunos lá, né? Inclusive, foi uma aula ao vivo que a gente fez com os alunos, né? E a gente colocou ela ali dentro. Pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, então, sobre o treinamento, a gente viu aqui que clicar no link e deixa eu ver aqui. Muito bom, sejam bem-vindos. E aí, igual a gente comentou, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no nosso grupo. Nosso grupo não, né? Pro ADM. No contato do ADM. Isso aí. Muito, muito bom, gente. E é isso aí, pessoal. Eu coloquei, ó, a gente vai disponibilizar também esse link lá no grupo. Eu acho que a Dani já mandou lá para vocês. E é isso aí. 4 vezes no boleto. 4 vezes. Agora não tem desculpa, gente. Se vocês não quiserem ficar de braço cruzado, sem lucro no frio, não saber precificar na sorveteria, se vocês quiserem ficar do jeito que tá, gente, infelizmente vocês não entram. Mas se vocês quiserem fazer diferente, aprender a precificar, estratégia de venda, aprender a sair do sufoco do inverno de maneira correta, a gente está aí com a oportunidade. Tanto no cartão, agora também não tem desculpa que tem no boleto também, em até 4 vezes no boleto para facilitar para vocês. Pode ter certeza, se aplicar tudo que a gente pede dentro do treinamento, ele se paga bonitinho, direitinho, assim como a Ione já pagou o treinamento dela, que vinha lucro agora, né? Exatamente, é isso aí. Já pagou várias vezes, né? Já pagou várias vezes. Bora que bora, gente. Essa foi mais uma Quinta Milionária dessa semana. E eu vejo vocês na próxima semana. Não sei se o Rangel vai estar aqui comigo, mas eu estarei aqui quinta-feira, próxima semana, com nova aula. Pessoal, isso aí.
Ia falar, seja todos muito bem, eu tô dormindo aqui já. Eu ainda tenho que pagar o meu. Bora então, Keila. É isso Bora aí. que bora. E ó, lembrando, Keila, que você tem a consultoria gratuita com a gente, né? Você adquiriu o treinamento. E eu acredito que também, em relação ao desafio 30 dias, né? Você tem essa consultoria com a gente para a gente poder realmente fazer essa análise da sua sorveteria. Beleza? E tenho certeza que vai ser muito produtiva também. Bora Pessoal, que bora, gente. então é isso, então. Boa noite a todos.